Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao mês de julho. Bom, o que a gente pode esperar para esse período que vai impactar a nossa vida coletiva e pessoal? Bom, só de cara a gente vai ter a estreia, a grande estreia de Urano no signo de Gêmeos para uma jornada de muitos anos. E esses planetaços lentos e distantes, quando mudam de signo, mudam muita coisa aqui embaixo. Além disso, a gente tem Mercúrio retrógrado, portanto, faça suas anotações para você saber quando se colocar no planetinha, durante esse período. E a gente tem ainda Saturno e Netuno também voltando para trás e até tocar o signo de Peixes, fechando alguns assuntos inacabados ainda neste signo. Bora começar? Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Para quem acabou de chegar no canal, eu sou a Aline Macari, jornalista, astróloga e analista junguiana. Deixe a sua curtida e clique no sininho para você receber as notificações. Além disso, inscreva-se e assim você vai ficar por dentro de tudo e continuar com a gente. E acompanhe também a gente nas redes. Por lá você encontra pelo @astróloga. Simples assim. Para a gente conseguir entender o mês de julho, a gente tem que entender um pouquinho, o finalzinho pelo menos do mês de junho. Então, para vocês saberem de onde a gente está vindo e para onde a gente está indo, deixo para vocês dois vídeos que são importantíssimos. Uma lua nova no signo de Câncer, que aconteceu no dia 24 e vai até o dia 1º de julho, portanto pega até o primeiro dia do mês, é o começo de um novo ciclo lunar. Importantíssimo a gente se dar conta desse processo. Deixo o vídeo para vocês. E o próximo vídeo, que é super importante, se chama Mega Tsunami. Para quem ainda não assistiu, para entender a grande tensão entre os planetas Júpiter, Saturno e Netuno, especialmente Saturno e Netuno, conjuntos em Áries, que estreiam, que abrem esse mês de julho. Bom, bora começar? O primeiro dos aspectos é justamente esse, Se a gente tem aí a lua nova e mega tsunami, o que fica mais forte no começo de julho é a conjunção precisa de Saturno e Netuno no signo de Áries, entre os dias 8 de junho e 29 de agosto. Ainda tem uma longa jornada por aí. A gente está falando da grande estreia de dois planetaços. Deixo para vocês a estreia de Saturno no signo de Áries, logo na sequência o vídeo de Netuno estreando no signo de Áries, porque ambos os planetas começam uma nova jornada no primeiro signo da roda zodiacal. Então a gente está falando do começo de uma nova história, de uma nova aventura. E se é em Áries, a gente também está falando de conflito, que foi a grande marca do mês de junho. Vamos ver a sequência de muitos desses eventos a partir ainda dessa configuração pelo mês de julho. Então, se há conflito, a minha aposta, pelo que eu estou vendo, é que há conflito sim, ainda pelo mês de julho. Ok? Bom, antes da gente dar sequência e sabendo que tem muita gente que está muito preocupada com o momento que a gente está vivendo, por uma série de motivos, sejam pessoais ou motivos que a gente vê na mídia todos os dias, o mundo está tão enlouquecido. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre si mesmo neste momento, porque o que a gente faz nesse canal é buscar autoconhecimento, entre em contato comigo por e-mail e a gente marca uma consulta virtual personalizada. Tem muita gente que me faz muitas perguntas aqui embaixo no nosso espaço de diálogo, que eu chamo de terapia coletiva, o nosso espaço de terapia, mas como é impossível atender a todos, entre em contato que a gente analisa só o seu mapa e entende a sua perspectiva pessoal dentro de uma perspectiva completa, astrológica, entendendo todo o céu dos próximos meses, do próximo ano. O próximo aspecto interessante é um aspecto de planetas muito lentos e que mexem com a vida da gente num sentido muito profundo, tratando de inconsciente coletivo. É o sextil entre Netuno, que está em Áries, e Plutão, que está retrógrado no signo de Aquário, entre os dias 29 de junho e vai até 7 de outubro, que é quando termina a retrogradação de Plutão retrógrado em Aquário. Aqui a gente está falando de um aspecto fluido que fala de um upgrade, na verdade, da nossa sensibilidade em se tratando do sagrado, da natureza, da espiritualidade, envolvendo a todos nós dentro de uma perspectiva, de novo, de inconsciente coletivo. Embora a gente esteja vivendo um tempo muito tenso, é também interessante perceber que em camadas muito profundas da psique, a gente também está se reestruturando sensivelmente, emocionalmente, psiquicamente para o tempo que a gente está vivendo. Às vezes é difícil perceber isso, Parece que a gente está só numa pancadaria generalizada e está todo mundo morrendo de ansiedade, mas há novos arranjos
em camadas mais profundas. Então é interessante perceber isso. O próximo aspecto é esse mesmo Netuno entrando em retrogradação. Os planetas lentos entram em retrogradação no segundo semestre e podem fazer com que a gente venha a rever coisas importantes. Isso vai acontecer entre os dias 4 de julho e 10 de dezembro. Netuno vai estar retrô. E aí ele volta para o que a gente chama de um grau crítico de Peixes, que é o último grau de Peixes. E aí ele fica em Peixes, de 23 de outubro até 27 de janeiro do ano que vem. Ele vai terminar a sua retrogradação, mas ele já vai estar lá um pouquinho mais pra frente em Peixes, então a partir de 27 de janeiro ele vem caminhando de novo, e aí a gente volta para Áries e ingressa de fato nessa jornada no signo de Áries em 2026. O interessante é o seguinte, que se é agora, no segundo semestre de 2025, que ele volta para Peixes, ele tem assuntos que ainda não foram fechados. Isso é muito importante para pessoas que têm aspectos importantes no signo de Peixes, como o Sol, Ascendente e Lua, Mercúrio, Marte ou Vênus, nó do Sul, o nó do Norte. Inclusive a gente está com os nodos lunares, né? O nó do norte no signo de Peixes. Esse é um assunto importantíssimo. Deixo o vídeo para vocês sobre nó do norte no signo de Peixes, que pontua os próximos eclipses até 2025, que são as reviravoltas da vida da gente. Mas nesse Netuno, voltando ao último grau do signo de Peixes, ele vai rever assuntos importantíssimos em se tratando da temática do escopo pisciano. A gente vai rever questões ligadas a mudanças climáticas, vícios e compensações, os processos relacionados à migração e refúgio, todo mundo que está vivendo questões problemáticas agora, como a questão dos migrantes em vários lugares do mundo. E só depois que a gente tiver de novo Netuno em Áries é que a gente vai retomar esse espírito de aventura, do reinício de uma nova jornada. Dando sequência, a gente tem a Vênus em Gêmeos entre os dias 4 e 31 de julho. Aqui a gente está falando dos relacionamentos amorosos num signo de leveza, de um amor leve. A gente está falando de brincadeira a dois. E a experiência da gente explorar uma certa curiosidade, seja ela amorosa ou sexual. Para quem está buscando um novo amor, esse não é exatamente um período para, digamos, estabilidade dentro das relações, mas é um período bacana para descobertas, socialização e novas amizades. Para quem está vivendo a vida a dois, quem sabe esse é o momento para a gente dar uma despressurizada e viver uma vida um pouco mais fácil, com boas conversas e com boa risada. Então aproveite, principalmente quando essa Vênus fizer um trígono com Plutão retrógrado, logo no comecinho, entre 4 e 8 de julho, sabendo, imaginando que esse é um aspecto muito fluido e muito interessante, em que a gente possa ter os melhores diálogos possíveis, porque esses planetas estão em signos de ar, então é ali que a gente tem arejamento de ideias, cabeça aberta para pensar, conversar, discutir uma série de coisas importantes. Então um papo inteligente, um papo amigo, flexibilidade de negociação e de entendimento mútuo, abertura, amizade, tudo isso está favorável nesse momento. E como a gente está falando aqui de certas pendências, coisas que ficaram lá atrás, e esse pode ser um momento interessante da gente conversar, é o momento da gente voltar atrás. E nesse voltar atrás, a gente pode voltar atrás, uma relação que a gente já não imaginava mais, ou uma figura interessante pode voltar do passado, que a gente está reanalisando questões importantes, como o retrógrado Plutão em Aquário, tá bom? Esse também é um momento interessante para a gente passar momentos mais profundos com as pessoas que a gente ama. Isso pode ser bem bom. Bom, pessoal, a grande estreia importantíssima e que marca definitivamente o mês de julho é Urano entrando no signo de Gêmeos. Isso acontece entre 7 de julho e 7 de novembro. Essa é a última grande mudança celeste do ano de 2025, com a estreia de vários planetas lentos em novos signos. É por isso que a vida está mudando tão rápido, tudo está mudando tanto e para tanta gente. Falei muito sobre isso no vídeo Previsão 2025, que está valendo até agora. Quem quiser, assista. Urano no signo de Gêmeos, a gente está falando do planeta da reviravolta, da inovação, da quebra de paradigma, né, da mudança súbita, do plot twist, no signo da comunicação, que deve iniciar uma grande revolução. Então, se você acha que as coisas, por agora, estão muito velozes, superficiais, com Urano em Gêmeos, a gente vai ficar de queixo caído, a gente vai ficar muito mais mexido, porque novas tecnologias, avanços científicos e principalmente questões relacionadas a IA podem mexer profundamente com a vida da gente. Como esse é o tema mais importante do ano, estou estudando e preparando um conteúdo especial para vocês assistirem nas próximas semanas. Portanto, inscreva-se no canal, que assim você vai receber as notificações e não perca os próximos vídeos aqui com a gente. Logo que Urano entra no signo de Gêmeos, é óbvio que ele faz um dos aspectos mais importantes do ano, que é um trígono, né? Um triângulo com Plutão em Aquário. Então são planetaços, alguns dos mais importantes, em signos de ar.
Isso vai acontecer entre os dias 7 de julho e 28 de outubro. É um longo período e que fala pra gente sobre um avanço brutal, numa velocidade inimaginável, em se tratando de questões ligadas, de novo, à comunicação, tecnologia, inteligência artificial, consciência, processos de libertação, tudo isso tem extrema importância nesse período. Eu ousaria dizer, inclusive, que pode ser nesse período que a gente venha a alcançar o que todas as Big Techs estão correndo atrás, que é a tal da IA geral. Aquela que venha a dominar todos os processos e que venha a dominar as outras IAs. De novo, como eu vou fazer um vídeo especial sobre Urano em Gêmeos, não percam, porque este é o assunto do ano e este é o assunto do futuro, porque vai mexer completamente com a nossa vida, em se tratando de trabalho, em se tratando das nossas relações pessoais, da maneira como a gente convive uns com os outros, como a gente se comunica, tá em Gêmeos, como a gente faz ponte com o outro, como a gente faz negócios, comércio, viagens, estudos, tudo isso vai mudar com esse grande impacto de Urano em Gêmeos. Enquanto isso, vocês ficam lá com Urano em Touro, que ele está no último grau, produzindo as suas últimas mudanças. Seguindo, a gente vai ter Saturno e Netuno, que estão no signo de Áries, fazendo um sextil com Plutão. É um bom aspecto que vai de 10 de julho a 12 de agosto. Também um próximo aspecto que tem configurações de impacto mais social do que necessariamente de impacto pessoal. Aqui a gente está falando da possibilidade de apaziguamento a partir de uma aliança entre os astros nos signos da ação, que é em Áries, e da coletividade. Imaginando Aquário como signo da paz, essa pode ser uma janela de compreensão das tensões mais maduras que a gente está vivendo hoje em se tratando de vida coletiva. Então tem muita gente que me pergunta, Aline, por favor, quando é que vai passar os conflitos do mundo? Quando é que eles podem se apaziguar? Quando é que a gente vai ver uma bandeirinha branca? Aqui tem uma janela para isso, possibilidade de diálogo, porque a gente tem aspectos fluidos astrológicos acontecendo aqui, ok? Se a gente começa o mês com uma lua nova no signo de Câncer, a gente vai ter uma lua cheia no signo oposto, que é Capricórnio, no dia 10 de julho, a 18 graus do signo. Esse é o clímax, é o momento em que a lua vai iluminar um assunto muito importante na temática do eixo Câncer-Capricórnio, que tem a ver com a nossa vida íntima e que tem a ver com a nossa vida pública e nossa vida profissional, muitíssimo. Aqui é muito importante a gente ter olhos para questões patrimoniais, financeiras, para o trabalho, mas aqui também existe a possibilidade da gente viver ao redor dessa data, aquele mega tsunami, que no vídeo eu digo que podem ser simbólicos, mas também podem ser reais, né? E tudo isso entra em cena, inclusive, com a continuidade da quadratura dos planetas que foram mencionados, Júpiter, Saturno e Netuno, no vídeo Mega Tsunami. Eu vou também fazer um conteúdo especial sobre essa lua cheia que pega especialmente pessoas com aspectos importantes nos signos de Câncer e Capricórnio. O próximo aspecto é Saturno retrô. Puxa, Aline, mas Saturno acabou de entrar em Áries? É, fato, fatíssimo. Mas no segundo semestre, esses caras os lentos entram em retrogradação. Portanto, ele vai caminhar para trás de 18 de julho a 28 de novembro. E aí, ele volta para Peixes lá na frente, de 1º de setembro a 14 de fevereiro. Então, lá em Peixes, ele só sai dali, né, só começa a voltar a partir de 14 de fevereiro, que é quando a gente tem novas configurações desse Saturno e ele implementa, de fato, questões importantes em Saturno, dificulta e estrutura questões importantes em Saturno a partir de 2026. Antes disso, ele tem negócios inacabados no signo de Peixes. E isso tem a ver muitíssimo com mudanças climáticas e adoecimento físico e psíquico, que são alguns dos temas de Peixes. Portanto, eu teria olhos para questões muito importantes em se tratando de mudanças climáticas, grandes eventos e principalmente ao redor do próximo eclipse, que vai ser no dia 7 de setembro, Independência do Brasil. Fica com essa data na cabeça. O próximo e um dos mais pops da astrologia, Mercúrio retrógrado, certamente em Leão. Isso vai acontecer entre os dias 18 de julho e 11 de agosto. Aqui a gente está falando do deus da comunicação, dos estudos, das viagens, de várias coisas cotidianas, que quando anda para trás dá um monte de bugs, as coisas atrasam, a gente tem dificuldade de comunicação, de negociação com os outros. Então tudo que você puder fazer antes de 18 de julho, faça, porque aí fica tudo muito mais fácil, mais direto, porque a gente sabe que tomar determinadas atitudes, fazer determinadas coisas com o planeta em retrogradação, fazem com que a gente tenha que refazer determinados processos, a gente tem que voltar atrás, né? Então se puder fazer antes, ou se puder fazer depois,
Ótimo! Bom, como esse também é um aspecto muito importante de julho, eu vou fazer um vídeo especial sobre Mercúrio Retrô, Mercúrio Retrógrado, portanto não percam de novo, inscreva-se no canal e acompanhe com a gente para você receber as notificações. Outro aspecto importante é a conjunção entre Marte e o Nó do Sul no signo de Virgem entre 18 e 22 de julho. Aqui a gente está falando do planeta da ação que se une ao Nó do Sul, ou seja, tem a ver com as nossas tendências antigas de comportamento, e aqui a gente pode voltar atrás e pisar, como se diz, enfiar o pé na jaca em se tratando de práticas de treino, de dieta, de todo tipo de tratamento que de repente a gente dá para trás e volta a ter comportamentos antigos, sejam eles de toda a natureza, que sejam nocivos para a gente. Lembrando que Virgem é um signo muito relacionado à saúde, a práticas, a hábitos que sejam importantes para a gente, para a manutenção de um bem viver. Então pode ser um período importante que a gente tem que ficar ligado. O próximo é a Vênus em quadratura com Marte e o Nó do Sul, entre 20 e 25 de julho. Então é um aspecto difícil. Aqui a gente está falando da possibilidade de excesso de críticas e de autocrítica, que pode minar os relacionamentos, né? E a condução daquele aspecto fluido, gostoso, de diálogo, de conversa, de amizade nas relações. De repente aqui entra uma onda, pega uma onda muito chata, muito cri-cri. Então é importante a gente se lembrar nessa época, nesse período do mês, que nem os outros, nem nós somos perfeitos e nem os outros. A gente vai falar sobre isso durante o mês. Bom, o próximo é o início de uma nova temporada. Se o Sol entra no signo de Leão, temos a temporada leonina, e aí vem os aniversariantes do mês, entre 22 de julho e 22 de agosto. Em Leão, toda vez que o Sol entra em Leão, todos nós, tendo ou não aspectos importantes em Leão, a gente se colore com as cores das temáticas, dos assuntos mais importantes de Leão, que tem a ver com o si mesmo. É um momento um tanto mais autocentrado, da gente ficar mais focado na gente. Para quem é, digamos, mais displicente consigo mesmo, tá sempre preocupado com os outros, esse é o momento da gente ser um cadinho mais egoísta, da gente cuidar da gente. Para quem já é bem egoístinha, esse é o momento que vai ficar mais egoístinha ainda. Então, cuidado com egoísmo e com arrogância. O próximo aspecto, logo na sequência, quando entra o Sol em Leão, a gente tem Sol em oposição a Plutão. Essa não é uma data fácil, vai desde o começo do período de 22 de julho a 26 de julho. Aqui a gente está falando da possibilidade de tensões entre pessoas que tenham aspectos importantes nos primeiros graus de Leão e de Aquário. E aqui a gente está falando sobre, em nível coletivo, a gente pode ter oposições entre grandes líderes globais e as suas populações, que tem a ver com Leão e Aquário. Tensões envolvendo questões ligadas à ciência, tecnologia e inteligência artificial. Esse é um mês importante para a gente ter atenção, olhos para a inteligência artificial, enfim, eis o período. Entre os dias 22 e 25 de julho, temos o Sol em boa aliança com Saturno e com Netuno. Tá aqui um bom momento para a gente colocar a mão na massa e fazer uma série de coisas. Por quê? Porque aqui a gente tem mais coragem, a gente tem mais responsabilidade, a gente tem mais bondade, né? E tudo isso entra num equilíbrio importante. São esses dois aspectos que são... E a vida é ambígua, né, minha gente? A gente vive o tempo todo situações que são favoráveis, outras nem tanto. E às vezes a gente vive com ambas em simultâneo. E é isso que a gente vai ver na Lua Nova no signo de Leão, porque esses dois últimos aspectos ficam congelados na Lua Nova em Leão, que acontece no dia 24 de julho. Eis o início de uma nova lunação, e aqui a gente pode, digamos, plantar uma nova semente, uma semente com as qualidades leoninas. Mas aqui a gente está falando de desejos que são pessoais e de desejos que são desejos de outras pessoas, não só os nossos. E aqui, por conta dessas tensões e outras tantas, a gente pode falar de alguma coisa que possa viver um certo impedimento, uma certa dificuldade. E enquanto eu estava escrevendo de ontem para hoje, estava eu me perguntando se de repente essa palavra impedimento que me vem à mente o tempo todo não tem a ver com o impeachment. Deixo aí essa ideia pra gente ir vendo como é que a coisa flui durante o mês. Impeachment de quem? Enfim, tem tantas pessoas aí no radar. Vamos seguindo. Saturno faz um sextil com Urano. É mais um daqueles aspectos grandões e coletivos entre 25 de julho e 25 de agosto.
Aqui a gente está falando do disruptivo Urano, que vai estar já no signo de Gêmeos, entretanto, numa boa aliança com Saturno, isso é legal que coloca esse Urano nos trilhos. Então, se a gente pode falar sobre inteligência artificial, novas tecnologias, imaginando que Saturno também tem a ver com leis, é muito provável que nesse período, e com o boom da inteligência artificial e de grandes avanços de estudos em se tratando de impactos de redes sociais, que a gente pode ver questões importantes em se tratando de novas leis e regulações ou regulamentações para as questões relativamente à internet e como a gente lida com isso tudo. Esse é um assunto muito importante, tem muita gente que ainda bate cabeça com essa história, achando que é falta de liberdade de expressão, mas se esse é um setor da sociedade que não tem regulação alguma, como é que você vai deixar a regulação para as Big Techs? Você já imaginou uma grande empresa que só ela faz aquilo no mundo e é ela mesma quem se regula? Aí fica muito fácil, é ela mesma quem se impõe regras, então não precisa de regra alguma, né? Se até o setor de aviação, tantos outros setores da vida, por exemplo, tem regulação, que é para aviões não se chocarem no céu, tantas outras coisas precisam de ordem. Então, se você quiser tirar essa palavra de regulação e tudo mais, é preciso ordem. Que ordem a gente vai ter? A palavra regulação, acho que ela ficou muito pesada e as pessoas estão entendendo mal. Mas que ordem, que organização, que fluxo vai ter isso tudo na vida da gente? É muito importante. Bom, o próximo aspecto é Quiron, que também entra em retrogradação entre os dias 30 de julho e 2 de janeiro. É um longo período, Quiron está no signo de Áries. E aqui a gente está falando do curador, ele é um princípio, né? Aquele que é o curador, que vai fazer uma revisão em se tratando da maneira como vem agindo, se quer mesmo viver determinadas aventuras a que tem se dedicado até então, porque Quiron em Áries tem muito a ver com isso, né? A aventura de curar alguém ou algo. Salvar o mundo inteiro dá muito trabalho. Como alguns pensam em fazer isso, se não conseguem salvar nem a si mesmos? Fica aí a dica, né? Escreve aqui embaixo do nosso espaço de terapia coletiva, vamos conversando. No final do mês, a gente tem a estreia da Vênus no signo de Câncer, isso é ótimo. E ela fica do dia 31 de julho a 25 de agosto. Em Câncer, a gente está falando de um amor puro, de leveza, a gente está falando de cuidado, de proteção, de carinho. Então que a gente aproveite esse período, porque logo na sequência tem uma ingresia dela com Saturno e com Netuno, ou seja, é logo depois da ingresia que a gente vai poder se dar melhor nas relações. Então, de 31 de julho a 2 de agosto, a Vênus faz tensão com Saturno e Netuno em Áries, e aqui a gente pode estar vivendo romances que, por um lado, podem parecer rígidos demais, ou, por outro lado, podem estar parecendo altruístas demais. Então, talvez um descompasso na oferta e no recebimento desse amor. Você está oferecendo demais? Está recebendo de menos? Como é que está esse equilíbrio aí dentro da relação? Assuntos importantes ligados à mulher e criança são assuntos importantes, não apenas para boa parte do começo do mês de julho, que tem a ver com a temporada canceriana, mas também nessa configuração. Bom, meus amigos, esses são os aspectos mais importantes do mês de julho. Espero que vocês tenham feito as suas anotações nos seus calendários pessoais, para saberem, talvez, as melhores maneiras aí da gente caminhar no planetinha. Esse, para mim, é um mês em que configurações difíceis do mês de junho podem continuar, portanto, conflitos, mas de outras maneiras. E para mim, talvez, o assunto mais importante é a estreia de Urano em Gêmeos, com a possibilidade de grandes mudanças tecnológicas e o repensar sobre o impacto disso tudo nas nossas vidas. Além de Urano em Gêmeos produzir uma grande mudança, uma grande reviravolta na vida dos nativos de Gêmeos, pessoas com aspectos importantes no signo de Gêmeos, como Sol, Lua, Ascendente, Mercúrio, Vênus, Marte, Nó do Sul ou Nó do Norte em Gêmeos, mas também na vida de todo mundo, porque se todo mundo tem o seu mapa natal com os 12 signos, em alguma área da vida, ou seja, alguma casa astrológica, a gente vai ter Gêmeos, e ali a gente tem Urano, e ali a gente tem os impactos uranianos que falam de um momento disruptivo, de mudança, de virada, e aí já fica um monte de gente super preocupada, porque, enfim, gente, tem viradas que podem ser muito interessantes, benéficas na vida da gente também. Então, se você quiser saber sobre isso e tantos outros aspectos, de novo, antes de arrancar os cabelos, entre em contato comigo, marca uma consulta e a gente se fala virtualmente, combinado? Que tenhamos todos um ótimo mês de muita evolução na vida, isso é tão importante, seja na nossa vida social, na vida planetária ou na nossa vida pessoal e íntima. Gostou?
Pois aproveite, deixa a sua curtida e compartilha esse vídeo com seus amigos e com as suas amigas. E aproveita para hypar esse vídeo, que é assim que você recomenda esse vídeo pro YouTube e ele recomenda para um monte de gente. Peço, por favor, isso para vocês. É a nossa contrapartida. O conteúdo é oferecido absolutamente de forma gratuita. Eu peço muito a ajuda de vocês que deixem aí sua curtida, seu compartilhamento, a sua hypada neste vídeo. Muito obrigada, que tenhamos todos um ótimo mês. Como eu sempre digo, que o céu nos guie, que a natureza nos reconecte e que o amor nos transforme.